Fala Doc, está começando mais um episódio do podcast Fala Doc, podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato, você que é residente, você que é médico ou mesmo para você que é curioso. Sejam muito bem-vindos, sem mais delongas, eu sou o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, muito importante, que é de curiosidade de todo mundo, né, principalmente dentro da medicina, que é o serviço militar obrigatório. E comigo, Gabriel. Fala Doc, tudo certo? Gabs aqui. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre esse assunto um pouco negligenciado na faculdade de medicina, que é muito importante, né? Você fica sabendo só no final, quando você está chegando, assim, a galera fala, pois é, então vai ter reunião lá com o Exército. Exatamente, o que eu faço? Hoje nosso convidado vai explicar um pouquinho pra gente. Exatamente, com vocês, Dr. Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. Hoje um assunto super legal, a gente vai então destrinchar tintim por tintim da parte do exército aí na medicina, que nem o pessoal falou que é meio negligenciado, né? Demais. A gente tem aqui um cara que se formou recentemente para falar sobre isso, Pedro se formou comigo, inclusive, e então todas as informações que a gente vai passar aqui são bem atualizadas, né? Com o caso mais recente possível aí para vocês, beleza? Então, não sei quem vai apresentar aí, o Pedrão, se ele vai se apresentar, fica com vocês. Isso, Pedrão, por favor, contigo a palavra, se presente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedrão, como o Vini já disse, formamos juntos em 2021. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. Um prazer imenso ver a evolução que a medicina teve e está tendo, né? Então, só para me apresentar um pouco melhor, me formei em 2021, no final de 2021. Entrei no serviço obrigatório. A princípio, na ocasião já havia feito prova de residência e também já tinha feito o concurso para militar de carreira. Passei na residência, tranquei minha vaga, só que, no entanto, eu resolvi assumir o concurso. Então, foi em Salvador, aconteceu em 2022 o curso de 9 meses para virar oficial de carreira. E, a princípio, é isso. A minha história no Exército inicia aí, em 2021. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo, na verdade. Atualmente, né? E pra gente introduzir um pouco esse assunto, então, a primeira coisa que a gente quer abordar, Pedrão, é como que funciona como funciona a apresentação do serviço militar. Aí aqui você trouxe duas informações pra gente, né, que você tinha prestado o concurso, né, mas é uma coisa diferente da apresentação obrigatória, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Assim, no Exército existem duas formas de servir. A primeira delas é a forma obrigatória. O que seria a forma obrigatória? Homens, a partir do momento que se formam em alguns cursos, que cursos são esses? Odontologia, farmácia, medicina e medicina veterinária. Ao final do curso, a gente tem uma apresentação das forças e a gente tem que se apresentar para ficar quites com o serviço militar. Então, todo homem, assim que se forma nesses cursos que eu acabei de dizer, então a gente tem que se apresentar. A outra forma de seguir seria a forma via concurso público, que é um concurso a nível de Brasil, que a gente faz uma prova como se fosse uma residência, e a gente adentra na força sendo um oficial do Exército de carreira, podendo chegar a coronel e a general. Existe também a forma voluntária, que seria para o público feminino. Então, essa forma voluntária, como é que funciona? A mulher que se formou também, ela se voluntaria e, a partir da quantidade de vagas, é escolhido aquelas que têm um perfil parecido com o Exército. Enfim, há um mecanismo de escolha entre eles. Às vezes a idade, às vezes o porte físico, enfim, são vários quesitos assim observados. Indicação, né? A primeira dúvida, tu fez essa prova? Eu fiz essa prova. Tu já tinha feito essa prova? Mas tu entrou por ela ou pela indicação ali, pelo serviço militar obrigatório? Assim, eu fiz a prova do concurso de carreira no mesmo momento que eu fiz a prova para a residência médica. Então, eu já pensava em seguir carreira. Então, fiz meio que concomitante as duas provas. No entanto, eu também entrei no serviço obrigatório, porque na minha cabeça eu já sabia que eu já poderia trancar por 1 ano. Então eu pensei, vou fazer o concurso, às vezes eles me deixam fazer o concurso de carreira e depois me liberar para residência. Mas é o que não aconteceu. Aí, mais para frente... Mas então são coisas diferentes, são você coisas fazer distintas. O serviço militar obrigatório e fazer o concurso carreira, completamente diferente. Totalmente diferente. A carreira, entendi. Você entra como aspirante, o primeiro posto, você faz um treinamento de 30 a 45 dias, que chama EAS, que é o estágio de adaptação, de 30 a 45 dias. Após esse estágio, você entra como aspirante a oficial.
Isso no concurso. Isso no serviço obrigatório. Na apresentação. Na apresentação normal. A gente se apresenta, em janeiro a gente inicia o curso de 30 a 45 dias. Após esse curso, você vira aspirante. E a forma obrigatória a gente só pode ficar até 8 anos. Então, qualquer pessoa só fica até 8 anos. E o cargo máximo partindo de aspirante é o quê? Primeiro tenente. Primeiro tenente. E se você faz o concurso, você já começa como... Primeiro tenente. Eu já saio como primeiro tenente. Essa é a diferença. Essa é a Você diferença. já começa com o cargo máximo que eu alcançaria sendo serviço obrigatório. E daí no concurso tu consegue prosseguir ainda mais. No concurso dá para chegar até general de divisão, que são 3 estrelas, né? O de 4 estrelas não dá, só pessoas das armas, né? Do quadro de armas, né? Que são os que estudaram na MAN, né? Que é a Escola das Agulhas Negras, em Resende. Entendi. E se por acaso, por exemplo, o serviço militar obrigatório, digamos, por exemplo, fui dispensado. Se eu quiser voltar um dia a fazer o serviço militar obrigatório, é possível? É possível, de forma voluntária. Você se voluntaria... Aí, a princípio, dependendo da demanda, eles vão te aceitar ou não. Sim, sempre sobra vaga no geral, dependendo dos lugares onde você vai, né? Sempre sobra vaga. Mas poderia prestar o concurso, né? Poderia prestar o concurso. O concurso até 32 anos de idade, sem especialidade, e até 34 anos com especialidade. Tem essa diferença também aí, então. O especialista tem um tempinho a mais. Tem um tempo a mais, porque eles entendem que você tem que ter uma capacidade física, tem que ter um condicionamento físico para não onerar também a força. Porque o cálculo que eles fazem a cada um de nós de concurso que entra é mais ou menos 70 anos que a gente de contribuição. Então eles têm que fazer a conta certinho para bater. Sim. E se por acaso você desiste de um deles? No obrigatório não faz mal, né? Se você desiste. Não. Você não tem que pagar nada. Não, no obrigatório não. E no concurso tem que pagar daí, né? No concurso tem que pagar, mas assim, é um valor bem baixo, assim, comparado ao que a gente pensa. Se eu não me engano, nesse concurso que eu fiz de 9 meses, você pode desistir até o último dia, até a diplomação. Aí você não paga nada. Passou disso, você tem que desistir, você paga o preço que você custou. Aí eles fazem um cálculo de energia, de alimentação, de tudo. Mas assim, chega a dar em média uns 20 a 30 mil, assim, de multa, né? De tudo. E essa multa só paga se você sair antes dos 2 anos. Aí depois ela é desconsiderada. Não tem se tu sai depois de 2 anos, tu não paga nada? Não paga nada. Eu pensava que era o contrário, porque quanto mais tempo tu ficou e daí tu desiste, mas o pensamento deles deve ser porque, se tu ficou mais de 2 anos, então tu já contribuiu alguma coisa. Isso, já contribuiu alguma coisa. Entendi. Já retornou. Isso. Ô Pedrão, e na parte obrigatória ali, como que funciona? Tem as 3 frentes do serviço militar, né? A Aeronáutica, a Marinha e o Exército ali. Isso. Você escolhe para onde tu quer, você pode escolher qualquer lugar do Brasil, como que funciona? A princípio, tem uma reunião de apresentação. Aí, nessa reunião, você já se mostra voluntário a qual força você quer servir. Então, eu quero ir no Exército. Então, aí você vai nessa mesinha, a princípio, você vai ou é chamado ou é dispensado. Então, assim, é meio que você que se voluntaria, assim, pra escolher. Esse que ele tá falando é o serviço militar obrigatório. Que eu tive que fazer, que é o que todo mundo que se formar vai fazer, né? Isso. Então, a princípio, tu escolhe a força. Isso. E daí tu vê se tu vai ou não, dependendo das vagas que tiver. E, assim, uma coisa que é bom deixar claro é que, assim, em Santa Catarina, em Florianópolis, tem o 63, que é o batalhão daqui. E tem o hospital. Eles dão prioridade para quem está saindo da região, ou seja, de Florianópolis, ou seja, Unisul, Pedra Branca e UFSC, para assumir as vagas daqui, da cidade. Por quê? Porque todo mundo que assume vaga fora daqui, eles têm que pagar uma transferência, conforme a distância. Então, a prioridade de quem está formando aqui é fazer aqui. A prioridade de quem está formando em Criciúma é fazer lá. Então, dificilmente alguém do Exército daqui vai ser levado para Criciúma, principalmente cidades que têm universidade ou faculdade. Então, eles priorizam deixar na cidade quem já está lá, para não pagar esse valor de transferência e onerar o Exército. Então, a prioridade é... Então, assim, até na hora de escolher, porque lá você escolhe, você eu quero servir no 63, eu quero servir em Criciúma. Você já pode meio que sugerir. Assim, quem decide é a força, mas você pode, tendo isso como base, né, nortear a sua escolha. Talvez isso ajude um pouco a quem está aqui. Inclusive, se você quer ser dispensado também, né? Inclusive, se você quer ser dispensado. Você pode escolher um lugar que daí tu sabe que tem mais concorrência, a galera geralmente pega que não sobra vaga, daí tu escolhe esse, tu é dispensado. E ele, assim, porque a gente se apresenta aos 18 anos também, né? Geralmente eles pedem, então você quer servir ou não quer. E geralmente quando você não quer, eles acabam te dispensando porque tem gente que quer. Como que funciona isso dentro da medicina?
Da medicina também segue mais ou menos esse padrão, assim. No meu caso, como eu já tinha esperança de passar na faculdade, na residência, então eu já deixei bem claro. Eu sentei na mesa, ó, eu quero servir. Aí ele já me, não, ele quer servir, eu já avisei um amigo meu que servia no 63, falei, não, eu quero servir, cara, pode falar que eu sou voluntário. Enfim, deu tudo certo. Então, assim, como tem muitas pessoas querendo servir, é voluntário que a gente chama, né? É como se fosse um voluntário. Muitas pessoas já passam na residência, então acaba que quase não sobra vaga. Então, ultimamente, está bem concorrido pela questão de poder trancar a vaga da residência. Para servir, então, tá concorrido. Tá concorrido para servir. Tem mais pessoas querendo servir do que vaga suficiente. Legal. E essa questão de trancar a vaga para residência vale para o serviço obrigatório e para o concurso? Como que... No concurso não vale, esse é o problema. Eu tentei fazer isso, mandei mensagem, lá dentro do curso eu tentei, porque assim, a minha vaga ela continuou trancada. Eu abdiquei ela esse ano. Porque assim, eu tranquei no Celso Ramos, eu passei os 9 meses do concurso. Peraí, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo, tu formou no final de 2021. Formei no final de 2021. Logo quando formou na UFSC, já fez a prova de residência. Que Isso. foi a Anhiggs. A Anhiggs, isso. E aí passou em ortopedia. Passei em ortopedia, pra orto, isso. E aí passou. No Celso Ramos. Ao mesmo tempo, tu já tinha passado na vaga pra concurso do Exército. Na verdade, saiu depois. Então, eu já tava com a minha vaga trancada da residência no Celso Ramos. Porque tu tinha trancado referência ao serviço militar obrigatório. Militar obrigatório, Entendi. Isso. Eu já estava no serviço militar obrigatório, já tinha passado na residência. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um documento que, ele está no serviço obrigatório, levei no Celso Ramos, tranquei minha vaga. Então, ela ficou garantida por 1 ano. Só que nesse processo de treinamento, dos 30 a 45 dias do EAS, eu descobri que eu passei no concurso. Tu chegou a fazer esse treinamento Cheguei a fazer, fiz o campo, fiz tudo certinho. Já estava iniciar a semana do trabalho já como médico perito já do batalhão. Só que, no entanto, eu passei no concurso. Aí eu solicitei o comando, passei no concurso, eu gostaria de fazer o concurso. Aí eu fui para Salvador. Foi 14 de março de 2022. Iniciou o meu concurso em Salvador. Aí eu passei os 9 meses na esperança de, vão me liberar para me retornar pro Celso Ramos para fazer minha residência. Mas aí não te liberaram? Não me liberaram, porque pela legislação eu tenho que passar 2 anos na tropa após o concurso para me liberarem para fazer residência, ou residência MEC ou residência do Exército. Que aí tá o bizu maior. Que aí eu vou deixar... Tá, mas daí tu não conseguiu trancar a tua vaga, daí tu vai ter que fazer a prova de novo. Aí que tá. Ah, entendi. Aí que tá o pulo do gato. No Exército, a gente tem 2 formas de fazer residência. Ou residência civil, via MEC, ou residência do Exército, que a gente tem algumas. A principal delas é pelo programa Procapsal, que é um programa de residência médica do Exército, que acontece no HCE. Então, a minha classificação no curso durante esses 9 meses me garante essa vaga, não preciso nem fazer prova, se eu quiser fazer via Procapsal. Então, daqui 2 anos, como não tem ninguém querendo ortopedia na minha turma, que a gente já sabe, então já está garantida. E eu vou ganhar o soldo de 1º tenente. Durante a residência, durante os 3 anos. Entendi. Mas então a vaga no Celso, no caso, tu esqueceu já. Esqueci, abdiquei. Esse ano eles me ligaram, né? Falei, não, pode passar pro próximo, porque meu comando não me liberou e eu não vou poder assumir essa vaga. Aí essa eu abdiquei. Entendi. Daí agora, então, tu tá esperando esse programa de residências do Exército, que é de acordo com a tua classificação lá no concurso. Durante os 9 meses Sim, no concurso. Mas como não tem ninguém que é orto, vai ser de boa. De boa. Geralmente é bem tranquilo assim. E a prioridade, o hospital mais comum é o HCE, que é o Hospital Central do Exército, lá no Rio de Janeiro. Só que assim... Onde que é isso? É lá na Praia Vermelha, igual o IME? É em Benfica. Assim, um bairro não é muito bom. É um bairro meio perigoso. Então, assim, tem esse ônus, né? Só que tem outra situação. Ainda eu posso fazer residência lá via MEC. Ou seja, eu ganhar o soldo de 1º tenente mais bolsa MEC. Então, esse é o bizu dos bizus. Então, se eu passar na residência lá no HCE... Fazendo prova? Fazendo prova. Aí eu daí tenho que passar, fazer prova. Fazer prova. Aí eu passo via MEC. Daí tu ganha os 3 mil da bolsa e mais a bolsa de 1º tenente. Isso, aí dá uns 14 mil fazendo residência. Aí tá milionário já. Aí é bom, não precisa dar plantão. Residente ganhando isso, tá bom. Aí sim. Nem precisa dar fazendo plantão. A residência... É tudo ortopedia. Lá, obviamente, tem a parte militar, mas assim, é uma residência hospital normal, seguindo o cronograma da residência. E tem outros hospitais assim no Brasil? Então, tem outros hospitais. Só que o Procapsal mesmo é no HCE, que é o programa do Exército, que não é via MEC. Mas existem outros hospitais militares, tipo o HFA, que é o Hospital das Forças em Brasília. Tem o HMAPA, que é o Hospital Militar de Porto Alegre.
Esses são provas normais. Aí você faz o ENARI no HFA e o HMAPA, o de Porto Alegre, você faz uma prova específica deles. Entendi. Mas aí só para militares ou público geral também? Público geral. Concorre geral. Público geral, uma Entendi. concorrência geral. Mas o bizu é que se você passa, né? No caso, se eu passar, vou ter a bolsa MEC mais soldo Mais o militar. soldo ali. Então, isso foi uma das coisas que mais me motivou. Fazer a residência bem tranquilo, né? Uma residência boa e tranquila, assim, em questão financeira e tal, conseguindo investir, juntar Que é residência. uma coisa para poucos, né? Sim, Exatamente. Aspas aí para um momento curiosidade. Vocês notaram que o nosso convidado está usando a palavra bizu? Você sabe o que significa bizu? Bizu é uma dica, um macete, essa palavra geralmente é utilizada bastante pelo pessoal que está prestando para concursos militares aí, né? No ensino médio, quando eu estava pesquisando sobre concursos militares no geral, pesquisa sobre fazer a FAB e tudo mais, até tive um interesse, mas depois acabei optando por fazer MED. Eu cheguei nesse termo que era bizu, né? É curioso que até a onomatopeia é por conta de um militar chegar no ouvido do outro e falar pss, pss, pss. Então daí que veio o termo bizu. Olha né? só, momento curiosidade aí, né? Pro nosso amigo militar que já tá usando o termo bizu. Bisurado. Com viés. Pedrão, a pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber: como que funciona o treinamento físico dentro do serviço militar? Tu que passou ali pelo Você fez obrigatório dois, né? E o outro. Então vamos por partes. O EAS, que é o treinamento, o início, né? Para o obrigatório. Mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. Assim, é um treinamento um pouco diferente do habitual. É um treinamento assim que ele vai tirar o verniz paisano, que a gente chama, né? Então, assim, é um treinamento que tem muita corrida, reforço muscular. Então, assim, é bem sofrido, muita ordem unida. Ordem unida é o treinamento de marcha que a gente faz. Então, os comandos. Então, assim, são 30 a 45 dias realmente muito puxados mesmo. Assim, de você chegar em casa com insolação, cansado. Mas, assim, faz parte. Tem que tirar o verniz paisano, né? Tem que mostrar a carcaça mesmo. Então, assim, é bem difícil. Então, Se você, e aí, escutando esse podcast, tem alguma dúvida sobre exercício físico, alguma coisa assim, cara, se o Pedrão tá falando que é difícil, pensa duas vezes. Se você não gosta de exercício. Cara do atletismo. Atleta, né? A gente tá falando com o cara que... Pô, ganhar os intermédios aqui da atletismo. Vai ganhar de novo, né? E vai ganhar de novo esse ano. Então, cara, se exercício físico não é o seu forte, pensa duas vezes antes de ir pra esse treinamento militar. Ou começa aí, a fazer, né? É uma boa dica. Então essa parte é basicamente o exercício militar mesmo. Isso, assim, é um treinamento vai te pesado. transformar em militar. Vai ordem unida no sol, meio-dia, de tarde é correria, é TFM de manhã. Então, assim, é bem... O que tu tá falando é o EAS? EAS, estágio de adaptação. Que daí, no caso, foi do serviço militar obrigatório. Obrigatório. É o que todo mundo tem que fazer. Que todo mundo tem que fazer, quando que vai dura servir, 3 né? meses, é isso? São 45 dias. 45 dias, um mês e meio. Um mês e meio, mais ou menos. Às vezes 30, depende muito do que o comando ou da necessidade do hospital ou do batalhão em relação aos médicos. Às vezes isso é um pouco mais rápido, então depende muito da logística do batalhão ou da unidade militar, né? E pensando nesse obrigatório, depois que tu acabou isso... Aí já começa... Vou dar o exemplo do batalhão daqui, porque foi o que eu convivi aqui na época. Aqui são 2 médicos no batalhão e os demais médicos vão para o hospital. No batalhão tem 2 tipos de serviço. Um médico perito da OM, que é MPOM, médico perito da OM, e o médico assistente, o que faz o assistencialismo, né? Ele ajuda os militares do batalhão. Então, basicamente, aqui no 63 são divididos em 2 horários. Meio período, atendimentos aos militares, e na parte da tarde o MPOM, que é o médico perito. Aí, só para vocês entenderem um pouco mais o que o médico perito faz. O médico perito, ele faz a perícia dos militares com 7 a 8 dias, na verdade. Vamos supor, o militar teve um atestado, machucou o joelho. A partir de 8 dias de atestado, ele já passa para o médico perito, que é o perito da OM. Até 30 dias, ele maneja. Passou de 30 dias, ele vai para o médico perito da guarnição, que já são militares de carreira. No caso, já sou eu. Só para ter uma noção. Mas aqui no 63 é basicamente isso. De manhã é assistencial e de tarde o médico perito. Eu geralmente, entrando um pouco também no papel do médico dentro do serviço, geralmente é meio turno isso, para quem faz o serviço obrigatório? Depende da unidade, depende muito da unidade. A organização do hospital também é bem diferente. No caso de quem está no batalhão aqui no 63, no batalhão de Florianópolis, não pega escala do hospital, fica mais com atendimento. Fica de sobreaviso caso aconteça alguma coisa no batalhão, um exame de corpo de delito, alguma coisa do gênero.
mas o serviço é mais do batalhão. Aí tem as missões fora, tem apoio a tiro, apoio à corrida, TAF, então fica especificamente para o batalhão. Agora, quem está no hospital atende a família militar, pensionista, militar que não está na ativa, então o fluxo de atendimento é um pouco diferente. Então é a parte mais assistencial mesmo, quem vai para o hospital. Então até na escolha, quem vai ficar na OM ou no hospital, tem que ter ciência disso, que quem vai ficar mais no batalhão, tem que ter ciência que assim, o trabalho vai ser um pouco diferente. Quem vai para o hospital vai tender a ficar mais na parte clínica. Quem fica mais no batalhão, principalmente se for médico perito, ele vai pegar uma função um pouco diferente, né? Mas o que não ficou claro para mim é em que momento que se é você que decide isso ou não, depende por onde você entrou. Se você fez concurso ou se você fez o serviço militar obrigatório, aonde que você vai ficar? No serviço militar obrigatório, quando você se dispõe, candidata como voluntário ou serviço voluntário, lá mesmo já é definido. Antes mesmo de entrar, ele já sabe, ó, esse aqui vai ficar na OM, no batalhão, e esses vão para o hospital. Então já é definido assim. Agora, no concurso é totalmente diferente. No concurso, por exemplo, o meu tinha 20 vagas, aí 4 pessoas desistiram, tinham 16 pessoas. No concurso, a nossa escolha de vaga também é meritocracia, é nota de acordo com a avaliação do curso. Então, abriu 16 cidades, 16 batalhões, porque médico sem especialidade vai para a tropa, vai passar 2 anos na tropa. Então, abriu no país inteiro 16 vagas. Aí, de acordo com a nossa classificação no concurso, a gente foi designado para essas regiões. Ah, entendi. Tá certo. É um pouco diferente, assim. É mais local. O obrigatório é local, assim. É serviço local. O concurso, ele é capilarizado no país inteiro. Então, vai para onde tem a necessidade, né? De médicos. Entendi. Então, o serviço obrigatório, você acaba ficando mais na sua unidade. Isso, na unidade. E no teu caso, daí tu foi selecionado para ir pro Mato Grosso, é isso? Isso, Mato Grosso. E tinha opções? Ou, no caso, te falaram, Pedrão, Mato Grosso, vai? Tinha as opções. É a classificação. Eram 16 médicos, eu fiquei em 8º. Então, eu fui o 8º a escolher. Entendi. E é até engraçado. Parece até, assim, que tem toda uma mística, né? Na hora de escolher porque ninguém sabe o que o outro está escolhendo. Então, em primeiro lugar, levanta, vai lá na frente, aí ele se apresenta no batalhão e ele é designado. Aí vai seguir nessa sequência. Então, você tem que, nas últimas semanas do curso, você tem meio que ter as suas opções, assim, meio de cabeça, na sua posição, e vai escolhendo. E as opções, assim, perto de onde você morava e aqui em Santa Catarina já tinham sido tudo escolhidas? Já tinham sido. Assim, não abriram muitas, né? Foram as mais próximas. Foi Blumenau, abriu uma para Blumenau, que foi a melhor vaga, na minha opinião. E o cara escolheu já, de escolheu. A 01 escolheu. Aí Petrópolis, teve também Foz do Iguaçu e Palmas. Aí o resto é tudo Pará, Amazonas, Floripa Ceará. não tinha. Zero chance. Aí você foi para Salvador, isso? Não, eu fui para Cáceres, Mato Grosso. Ah, você foi Isso pós a escola, né? Pós-escola, isso tá. bem no finalzinho a gente escolhe a organização militar que a gente vai escolher, né? Aí tem toda a mística, é bem interessante. Decide meio na hora ali. É meio na hora, assim. Legal. Porque às vezes a pessoa, porque é o direito dela, é meritocracia, no exército é assim. Se ela tá na frente, ela tem total direito. Não importa se você tem um parente, o que você tem lá, é meritocracia. Ela levantou a mão, mesmo se fosse a sua escolha, se já tivesse pré-combinado, se ela trocou, aí tu que se vira. tu que se vira, você que decida. Obviamente. Então, mas no concurso, daí tu, por exemplo, tu prestou para Salvador, né? Ou é lá, todo o concurso é lá? Como funciona Tá. Então, assim? explicação. A escola de saúde do Exército era no Rio de Janeiro, até antes de 2021. 2022, que foi o ano que eu cursei, ela mudou para Salvador, porque o Exército entendeu que, assim, seria mais lógico juntar as escolas, que em Salvador tinha outra escola, que é o quadro complementar de oficiais, que é o QCO. Lá tem direito, tem línguas, tem contabilidade, tem outros cursos. Então, eles preferiram juntar as duas escolas por uma questão de custo, logística. Então, foi enviada para Salvador em 2022. Então, foi a primeira escola de Salvador. E, assim, Salvador, a escola no Rio também ficava perto do HCE. Então, é um lugar meio perigoso. Então, assim, a escola ganhou muito indo para Salvador. Então, assim, é o bairro da Pituba, não sei se vocês conhecem Salvador. Então, assim, é um bairro super tranquilo, a escola é super boa, tem alimentação, tem dormitório, tem tudo lá, tudo. Aí Então, unificou assim, tudo lá, então. Tudo lá, juntou as duas escolas, o QCO e o quadro de saúde. Então, aí virou uma escola só, que é a SFSEX, que chama agora. Então, tu quer fazer concurso pro Exército, tu vai lá pra Vai Salvador. pra Salvador. Tá, Vai pra Salvador. Todo mundo. Ah, tem que ir lá fazer a prova mesmo. Não, a prova é em diversos lugares do... Ah, entendi. Mas daí essa preparação A escola toda é lá. daí é lá A na escola escola é lá. em Salvador. Isso. Mas a prova tem em vários lugares do Brasil. Vários lugares do Brasil. E se, por exemplo,
sair daqui agora do podcast, decido que quero prestar esse concurso. Como eu sei aonde encontrar a data que vai ter a próxima prova? Essa várias vezes por ano? É uma prova por ano? Uma prova a cada 20 anos? Como é uma prova por ano. Inclusive, o Exército está precisando de muitos médicos. Aumentou o número de vagas. Na minha época, era 20 vagas para 100 especialidade. Agora são 48 vagas, ou 46, se eu não me engano. Então, assim, é um concurso que depende muito do perfil da pessoa. Porque é um concurso que tem teste físico. Começa com a prova. Depois da prova tem um teste físico, depois tem um teste psicológico, tem arguição dos exames, de tudo certinho. Então tem uma série de exames, né? Então, aí inicia em março, geralmente, assim, o concurso. Entendi. A escola é basicamente isso. Eu entrei, fiz todo o processo. Qual foi o mais difícil aí do processo? Só rapidão. Da prova, teste físico... É que assim, o Exército em si, eu não sei porquê, mas muitas pessoas não têm um perfil ou desconhecem, ou não entendo porquê, assim. Eu não consigo entender. Tem que ter um pouco de perfil, tem que ter um pouco de condicionamento, mas assim, eu acho que o mais difícil é mesmo o perfil, porque às vezes sobra vaga. Entendi. Chamam todo mundo e acaba. Tu diz o perfil, no caso, entender que o Exército é uma organização militar, isso, que vai ter esse negócio de hierarquia, disciplina. Que vai ter o cara falando pra você, não, você tem que fazer isso, faz e ponto. É isso que você acha que foi a parte mais difícil pra galera? Eu acho que isso é o mais difícil, assim, é o perfil mesmo, é a questão de seguir ordens, de ter uma rotina certa, Então, assim, tem que ter um perfil um pouco diferente. E a grande maioria das pessoas não estão. Tem que gostar de fazer exercício também. Todos os dias tem. Eu tenho um horário de TFM diariamente na minha OM. Okay. Então, é um... Mas, e ele dos três? Foi uma prova teórica? Teórica. Foi um teste físico? Teste físico. E teve mais alguma coisa? Pra passar psicológico, só. E o psicológico? Dos três, qual é o mais difícil? Acredito que... No meu caso, a prova teórica, que é uma prova de residência, mas eu acho que é o mais difícil. Porque assim, o teste físico pra mim foi... E tem nota mínima? Tem uma nota mínima. Se você não atingir essa nota mínima, você é cortado. E é muito difícil atingir a nota mínima? Cara, não é tão difícil atingir a nota mínima. Assim, são quantas questões? 100? Na minha época, se eu não me engano, eram 60. Mas assim, tá alternando a banca. Antes que eu fiz era a banca do Exército, depois passou pra mudou de banca, agora é outra banca, então assim, tá meio alternando. Precisa fazer algum concurso, algum cursinho preparatório, geralmente, ou é que nem estudar para a prova de residência? É estudar para a prova de residência, basicamente isso. É dividido basicamente como prova de residência, as questões são bem de residência, então quem já está estudando para residência é como se estivesse estudando para o concurso. É uma prova de medicina, então. Uma prova de medicina. Acho que ficou claro para mim ali essa parte antes de entrar, agora voltando para a pergunta do Gabi, propriamente dita, que ele perguntou como é que foi quando você entrou. Né? Aí podemos ir. Aí, como é que foi quando entrou? Quando eu entrei Isso no obrigatório, você fala no... No concurso já. No obrigatório tem aquela preparação que tu disse e depois tu trabalha daquelas formas. Entrou no concurso, como que é daí? No concurso, assim, a primeira semana, tudo no Exército já tem um manual como tem que ser feito. Então, assim, no início, o que eles fazem? Eles tendem a ser um pouco mais rigorosos para tirar o verniz paisano, como eu já havia dito. Então, assim, lá a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado em questão de sono. Nas primeiras 2 semanas, eles querem tirar o máximo de pessoas possíveis, porque depois de uma certa data não consegue chamar mais pessoas. Então, assim, tende a ser bem extenuante. A gente acorda 4h30, 5 horas da manhã, a gente vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, a gente tem que acordar, fazer a cama, fazer a barba, tem que estar em condições de apresentar para nossa tenente de pelotão, né? Nossa comandante de pelotão. Tudo no jeito ali. Tudo no padrão. Todo dia da semana tem um tipo de dobra que a gente tem que fazer na cama, então tudo tem que estar dentro do padrão. E se não tiver, a gente toma punição. A gente toma advertência, FATD, a gente tem um manual de... Então, assim, a gente é muito cobrado dessa forma, desde o início. E tende a ser uma cobrança um pouco maior no início, porque já está tudo previsto em manual. A gente vai deixar eles sem sono, a gente vai... Vamos extenuar eles. É bem isso. No início é bem complicado. De manhã... É bem militar. Padrão militar, né? Isso me lembra literalmente o Tropa de Elite 1. Né? É bem isso. Onde o Capitão Nascimento literalmente comemora cada vez que alguém desiste, né? É tipo isso. Ele dá a bomba pro cara, né? A granadinha lá, né? Até tem uma cena que eu lembro que é muito clássica, que ele fala: os senhores estão deixando o meu dia extremamente feliz. Porque mais um desistiu. Sim, né? E é bem isso. A gente é deixado tanto no cansaço psicológico, cansaço físico mesmo, que a gente tem que... O TFM é 6, 7h30 da manhã, a gente corre 5 km, tudo previsto em manual, tá tudo previsto. Para nos deixar assim, cansado fisicamente, psicologicamente, para eles verem se a gente vai aguentar a batida do curso, né?
tende a diminuir um pouco depois, durante o curso. Então, assim, aos poucos a gente vai tendendo a nos preparar para ser líderes do que a parte mais, como se diz, extenuante, né? De cansaço psicológico e físico. Porque a escola é para isso. Porque eles nos preparam para ser líderes, né? Para ser líder, chefe de seção de saúde, para ser comandante de hospital, né? Hospital militar, de posto médico. Então, assim, o treinamento é mais focado nisso, assim, de oficial. É diferente uma dúvida minha, assim, isso dentro da escola, né? De quando você faz o concurso. Quando você se alista, né, logo do recém-formado, você vai fazer aquele treinamento de 45 dias, depois você vai trabalhar. Nesse período de trabalho, você sabe como funciona? Se tem treinamento regular, se também segue uma vida mais regrada, assim, do ponto de vista militar? No serviço obrigatório, o que é previsto? TAF, o que é o TAF? É o teste de aptidão física. São feitos 3 ao ano. E o TAT, que é o teste de aptidão de tiro. Também são 3 vezes ao ano. Assim como os militares de carreira. Isso é obrigatório para o militar. Então, o militar ele tem que estar condicionado, mesmo sendo obrigatório ou não. E ele tem que ter um índice, se eu não me engano, de pelo menos bom no TAF para se manter no serviço. Principalmente aqueles que querem ficar mais de um ano. Porque assim, tem alguns cursos tipo farmácia, que o cara entra no serviço obrigatório e ele quer se manter. Pra gente é bizoa fazer a residência, enfim. Tem alguns que gostam de ficar, mas tem pessoas que querem continuar. Então ele tem que estar assim, dentro de um padrão para ele se manter. No concurso é a mesma coisa, só que como eu havia dito, tudo na carreira militar é meritocracia. Então, teste físico, tudo TAT, né, tudo, durante a minha carreira, tudo é contabilizado, tudo é somado na minha carreira para ver quem que vai chegar a general, enfim. Todo médico vira coronel. Todo médico, isso já é o quadro de médicos, a gente vai virar coronel. A única diferença é os quartis. Tem o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e quarto quartil. O que é isso? Durante a nossa classificação geral de médicos sem especialidades ou com especialidades, é dividido nessas porções. Aí, de acordo com essas porções, vai chegar a primeira coronel, vai chegar a primeira tenente-coronel. Então, tudo no Exército é a meritocracia, durante a carreira e o curso. Perfeito. E então, assim, independente se tu for por serviço militar obrigatório ou se for por concurso, a aptidão física é um ponto essencial, assim, independente da via. É essencial. Principalmente para quem quer reenganjar ou quer ficar no Exército. É algo que o Exército ele prioriza muito. Vai sempre ser cobrado por isso. Assim. Vai ser cobrado. Vai estar na sua vida. Vai estar ali. Vai estar na sua vida. Já considera isso. Exatamente. Todo militar tem um período que a gente chama de TFM, que é o treinamento físico militar. Então a gente tem umas horas específicas do dia para fazer o exercício físico para manter o condicionamento. Foi um dos motivos de eu ter escolhido o Exército também. Porque é uma profissão das únicas que eu conheço que você tem a chance e o tempo específico no trabalho para se manter condicionado, para ter uma boa saúde, né? Um dos motivos de eu ter escolhido o Exército foi esse. E aí, precisa fazer o que no TAF? Barra, correr? Como então, o TAF ele foi um pouco alterado. O TAF nosso agora de médico, pessoal da saúde, não tem mais a barra. Então é basicamente corrida, flexão e abdominal. Pessoas de arma, AMAN, eles têm que fazer barra, têm que fazer um circuito, eles têm que fazer outros tipos de exercício. O nosso caso é mais abdominal, flexão e corrida. E de acordo com a faixa de idade, porque a gente faz a vida inteira. Corrida é tipo mais pra maratona ou mais pra tiro? Mais para maratona. É 3 km, geralmente. Na minha idade, o meu TAF Eco, né? Eco é o 10, é para 3, se eu não me engano, 3 km em 12 minutos. É um pace de 4, assim. Então, assim, é factível, mas sim, fazível. Fazível, mas tem que estar condicionado. Tá condicionado, para um atleta de atletismo falar isso, né? Eu fico meio na dúvida. E assim, o índice feminino também mas ele é ajustado, assim, não é? O índice feminino, então, é inferior a isso. É bem diferente. Beleza. E Pedrão, uma pergunta aí que todo mundo quer saber no fim das contas. Entrei para o serviço militar obrigatório ou pelo concurso. Como que funciona a remuneração disso daí? Tá. A remuneração, vamos para o serviço obrigatório. Assim que você entra, você começa a receber a remuneração de um aspirante oficial. Imagino que um aspirante oficial deve estar ganhando entre 7 mil e 8 mil reais. Só que assim, quando você entra, você ganha um adicional para comprar um uniforme, que é um soldo a mais. Então você tem esse adicional e basicamente é esse. Esse de aspirante é isso, são 7, 8 mil reais.
Então 7, 8 mil para meio turno, mais ou menos. Isso, mais ou menos isso. E tu entra ganhando isso no obrigatório. Até naqueles Isso. 45 dias lá de treinamento. Você já está intenso. recebendo, você já está Show. recebendo. Você já é aspirante oficial. E tu aumenta esse salário? Aumenta. Se eu não me engano, com 6 meses você já vira segundo tenente. Então já aumenta um pouco. Já vai, se eu não me engano, já vai para uns 8 mil, quase 9 mil reais. E já ganha também bolsa farda ali, não ganha? Ganha bolsa farda. Para militares do serviço obrigatório, ganha no primeiro ano e a cada 4 anos, e de carreira a cada 4 anos. E isso também inclui o militar de carreira. E quanto que é a bolsa farda? É um soldo, é mais ou menos o que você recebe por mês só para comprar farda. Ah, então uns Fardamento. 8 mil também. Isso, uns 8 mil reais. Isso. Então o primeiro salário 16, no segundo vai... Isso. Mas já Entendi. ganha, o auxílio farda ganha no começo já? No início, porque você No já início. tem que começar a comprar o seu fardamento, seus uniformes, né? Então você tem que estar em condições, assim que terminar o curso, tem que estar tudo em condições. Né? E Mas tem é mais- mensal esse auxílio farda ou Não, uma vez. Uma vez só, né? uma vez só, Exatamente. uma vez só. E repete a cada 4 anos, né? Isso, a você cada falou. 4 anos, Então, que é um dos benefícios. do ponto de vista financeiro, para quem quer sair da faculdade e ganhar um dinheiro, o exército não seria a melhor escolha do ponto de vista financeiro especificamente. Não, pensando só no ponto de vista financeiro, não, mas pensando talvez na qualidade do ganho, no tempo pró-estudo, talvez em querer trancar a vaga de residência, querer juntar o dinheiro, então assim... Ou até estudar para residência também até seria uma estudar boa pra opção. residência. Porque Depende pelo muito. tempo, né? É um tempo de trabalho menor. É um tempo de trabalho menor. Tu fica mas mais tranquilo, fica assim? mais- exato. chega um momento, uns 2, 3 meses, você já tá habituado à rotina, então assim, eu acredito que fica... E lá no exército, assim, por exemplo, digamos, o cara tá fazendo meio turno aí aqui no batalhão de Floripa. Ele pode ficar fazendo uns flashcards ali na plataforma MedSimple? Pode. Você vai Dá fazer tempo de fazer isso, ó? Dá tempo. Assim, obviamente tem dias que é um pouco mais corrido, assim, né? Mas dá tempo. Depende muito do batalhão, né? Eu tô falando assim do 63. Assim, eu não tenho muita experiência com o 63. Mas assim, na minha OM, que é uma OM que são 5 médicos, eu sou o chefe de seção, então lá é um pouco mais difícil isso acontecer. Mas assim, OMs menores, tipo Florianópolis aqui, então é bem mais tranquilo, um assim, pouco mais tranquilo. Então. E assim, tô no exército, tem essas horas aí, esse período de 20 horas. Eu posso dar plantão por fora? Tem alguma coisa que impede? Pode. Médico é permitido, inclusive de carreira. Ele é até... Às vezes eles até facilitam isso, porque assim, eles entendem que a gente precisa estar treinando, porque assim, muitas vezes o serviço no batalhão, principalmente em batalhão, é mais administrativo, né? Principalmente quem fica como perito, então é uma forma mais administrativa. Então assim, é bom a gente até exercer em outros lugares, e isso é até influenciado a ser feito. Principalmente em hospitais. Em hospitais, como o comando geralmente é um médico, alguém da saúde, então assim, tudo é combinado lá dentro. Então assim, até a carga horária, tudo é definido conforme o comando e conforme o seu trabalho. Você está lá, fez seu trabalho, você tem o direito de trabalhar fora. Uma coisa talvez importante de considerar então no serviço militar é tu conversar com o pessoal do comando que tu talvez pretenda se alistar, alguma coisa assim, pra saber como que é a rotina deles ali, né? Isso é um bizu, né? Um bizu é conversar com quem Um está bizu. servindo antes, né? Aí, exemplo aqui no 63, é conversar com quem está no batalhão, com quem está no hospital, como é que está rolando a escala do hospital, como é que está rolando o serviço no batalhão em si, né? Para ir já preparado e ciente do que você quer. Por isso que é bom você já ter um plano feito. Ó, eu quero estudar, quero ter um salário, mas quero estudar. Passei na residência, tranquei, só quero fazer dinheiro. Então vou estudar, vou fazer meu trabalho em um período a mais, vou fazer uma medicina do trabalho, vou fazer plantão, enfim. Depende muito do planejamento que a pessoa... E Pedrão, assim, essa é a remuneração dentro do serviço obrigatório. E como que é quando você presta concurso? No concurso é diferente, a gente entra já como tenente aluno, a gente nem entra como aspirante. A gente sai do concurso depois dos 9 meses como primeiro tenente. Então a gente já sai recebendo perto de 10 mil reais. Tá tendo reajuste, mas é mais ou menos perto de 10 mil reais. E dependendo do local que você for, se você for para um local de guarnição especial, como a minha, tem um bônus de 20% no soldo. Então, e ainda um bizu que tem na minha OM é que a cada 2 anos que eu fico lá completos, eu diminuo 8 meses da minha aposentadoria para aposentar. Porque são locais que o Exército entende como locais de prioridade, que necessita mais de médicos, enfim, do apoio de saúde. Atrai então, também o pessoal. Peraí, né? cada quanto tempo? a cada 2 anos, Que tu fica nesse lugar de necessidade, diminui? 8 meses do tempo de serviço. Ou seja, Entendi. Tu necessita de menos tempo de serviço para se aposentar. pra Tu ir pra aposenta reserva. antes, no caso. Isso. No caso, Legal. são 35 anos de serviço, né? Para chegar... Quem passou no primeiro quartil, como eu, a gente prevejo me aposentar em 2064.
No caso, 35 anos a partir do momento que tu entrou. Isso. E daí, a cada 2 anos que tu fica nesses lugares de necessidade, vai diminuindo 8 meses desses 35 anos. Isso, desses 35 anos. Entendi. Isso aí. Que legal. Só que o exército também ele sabe dessa história, então assim, ele não deixa a pessoa ficar tanto tempo lá, porque senão vai diminuir muito, né? Pode ficar mais por quanto tempo? Depende muito da necessidade, do exército. E tu pode ficar variando esses lugares de necessidade? Pode. Por exemplo, tu ficou 2 anos nesse lugar, mas eles não te deixam ficar mais 2 anos. Daí tu vai pra Manaus. Pode. Lá. E aí não te impedem de fazer isso? Não impedem. Assim, a cada 2 anos, a gente é obrigado, quem é militar de carreira, a escolher prioridades de cidades. Então, a cada 2 anos eu coloco uma lista. Se eu quiser ficar no lugar, eu vou colocar como prioridade, vamos supor, estou em Cáceres, eu quero ficar em Cáceres, eu vou colocar Cáceres como minha prioridade. Mas assim, eles tendem a não colocar pessoas que já estão em guarnição especial para outra guarnição especial, justamente por esses benefícios. Então, se eu for escolher outra, provavelmente eu não vou ser atendido. Eles vão me colocar em outra OM que não seja. Porque eles sabem. Eles sabem. Os bichos são tudo pensado. Pedrão, e o que você faz hoje lá? Então, lá em Cáceres, nós somos 5 DOCs. Lá a gente chama, no exército também, uma curiosidade. Fala DOC. Fala DOC. Copiaram no batalhão, não me chamam de tenente, é o DOC. DOC Leal. Meu nome de guerra é Leal. Então, DOC Leal? DOC. Fala DOC, é o DOC. Tô precisando disso, sou DOC. Basicamente, eu sou MPGU, que é um médico perito da guarnição. Então, eu atendo as perícias que passaram de 30 dias de afastamento. Eu sou o chefe da seção de saúde. Nós somos 5 médicos comigo, né? Eu tenho 4 outros médicos. Tem uma médica auditora e tenho mais 3 médicos que fazem um atendimento assistencial e um deles é médico perito também, que faz a perícia dos militares que tem atestado antes de 30 dias, de 8 a 30 dias. Então, basicamente, o meu serviço é esse. Ele inicia às 7h30 da manhã. Até às 9h eu tenho meu período de TFM, de segunda a quinta-feira. E meu serviço termina às 16h30. No período da tarde, 16h30. E sexta-feira não tem porque é só meio período, é só de manhã. Então, assim, esse que eu tô falando é da minha unidade. Tem unidades que é só meio período, é só a parte da manhã. Então, depende muito do fluxo, depende de muitas coisas. Como a minha unidade é uma unidade muito grande, que a gente está sem hospital referência militar, a gente está sem OCS, que é a Organização Civil, que recebe pacientes do nosso fundo, que é o FUSEX, né, que é o nosso plano de saúde. Então, assim, o nosso batalhão, ele é um batalhão, assim, bem cheio de coisas para fazer. Bastante coisa, porque a gente tenta resolver tudo. E a nossa referência militar é Campo Grande. Então, a gente tende a resolver muita coisa. Tem mais de 3.600 pacientes. É como se fosse um grande posto. E o nosso papel é encaminhar e tentar resolver o máximo de problema que a gente consegue. Fora as perícias, que tem perícia de imposto de renda. Geralmente, o de carreira, que é meu caso, a MPGU, a gente não faz só perícia de assistencial. A gente também faz perícias de injeção de imposto de renda. Tudo aquilo que pode onerar o exército não é feito pelo temporário, é feito pelos militares de carreira. Porque, em tese, a gente tem um know-how um pouco maior sobre a questão pericial, né? E os pacientes que vocês atendem sempre tem alguma coisa a ver com o serviço militar? Ou parente de familiar? Ou pode ser população geral? Não, a gente só atende militares da ativa, militares da reserva, pensionistas ou dependentes. Dependentes diretos de militares. Então, o nosso serviço é feito para eles. Só uma unidade do país, que é em São Gabriel da Cachoeira. Inclusive, mandar um abraço para os meus amigos que estão na cabeça do cachorro lá no Amazonas. Pode citar nome aí, pode citar nome. Lá só chega de barco. Na cabeça do cachorro. Na cabeça do cachorro. Depois você no mapa lá. É São Gabriel da Cachoeira. Fala o nome dos caras aí, pô. É o Tulhão. Um grande abraço aí, Tulhão. O Fredão, um grande abraço para todos que estão aí em São Gabriel da Cachoeira. Depois já manda um podcast. Um salve. Um salve grande. Salve. Lá é tão distante que eles tendem a mandar não pessoas que não têm especialidade, geralmente vão um especialista. Então lá tem um gineco, tem um pediatra, porque tem que ser resolvido lá, porque caso tenha que evacuar, tem que ser evacuado de avião. E de avião, de noite, na Amazônia, não tem iluminação, então então eles têm que mandar pessoas que resolvem. Aí era para ter um anestésia, mas a anestésia desistiu. Enfim, a única unidade que atende pessoas civis é essa unidade de São Gabriel da Cachoeira. Por esse motivo, assim, pela logística. Mas todas as outras só dependentes militares e Faz um trabalho humanitário. Isso, faz um trabalho humanitário. Entendi. E me diz uma coisa, assim, falando um pouco então do trabalho. Para um recém-formado, é tranquilo trabalhar no Exército? Então, depende muito da OM. Por isso que, assim, o importante é a pessoa saber conversar com quem está lá no serviço, para entender como é que funciona a questão de horários, porque, assim, não tem um padrão, depende muito do fluxo de atendimentos.
No nosso caso, lá em cárceres, por exemplo, a gente, como é um batalhão conhecido por ser operacional. O que é operacional? Faz muita missão em garimpo, faz muita CISO, ação cívico-social com população carente. Então, todas essas missões precisam ter um médico de apoio, a seção de saúde. Então, além do serviço assistencial, o serviço que normalmente a gente faz, a gente tem essa outra demanda de missões, de atendimento cívico-social, né? Então, isso também faz parte da nossa rotina. Tem muitos. O médico do Exército vai para a missão também. Vai para a missão também. Inclusive vai armado. Por isso que a gente tem que estar treinado, a gente vai para o apoio médico. Muitas vezes a gente fica na ambulância, mas assim, a gente fica em condições né? Caso seja necessário, a gente tem que estar em condições, né? E isso pode acontecer no serviço militar obrigatório também, pode, né? inclusive, se eu estou servindo aqui em Florianópolis. Acontece. É? Acontece. Missões, você vai, vamos supor, vai ter o campo. Os recrutas, todo ano entra um recruta para compor os militares do batalhão. Eles vão ter um campo. No campo eles vão para um ambiente de mata, para simular um ambiente de guerra, enfim, um ambiente estressor, tudo programado. Aí você vai junto para fazer o apoio. Aí basicamente faz medicação, né, um sorinho, basicamente é isso. É tranquilo, é um serviço tranquilo e é até legal de ser feito. Para quem tem a curiosidade, é bem legal. O treinamento de campo, o médico não passa pelo treinamento de campo? Passa. Durante esse AS tem de 3 a 5 dias. Depende muito do AS, mas passa para o período de campo. Da mesma forma, estressor, sem dormir, fazendo exercício extenuante, armado, de mochila. Uma curiosidade assim, que eu tenho é, assim, no geral, aprender a fazer as coisas que tem que fazer... Você aprende onde, assim, qual parte especificamente? Por exemplo, não me assusta tanto que nem o Furlan questionou. Você dá para um médico recém-formado trabalhar, né? Assim, se você trabalhar em clínicas no geral, numa UPA, eu acho que você vai dar jeito na parte médica do Exército. Mas essa parte burocrática, por exemplo, exame de corpo de delito, ou aprender a fazer perícia, em qual parte você aprende a fazer isso? É bem complicado essa situação, tanto para o serviço obrigatório quanto para o serviço de carreira. No serviço obrigatório, o que na maioria das vezes acontece é assim, alguém que já tem expertise, um sargento de saúde, ou alguém que já está lá no serviço, ele vai passando aos poucos e a pessoa vai pegando aos poucos. Mas não tem um treinamento. Não tem um treinamento. É no bizu mesmo. É no bizu na mesmo. Orelhada. Tem um livro que a gente chama NTP Max, que é o nosso manual. Então lá a gente vai papirando, que a a gente fala, no exército não é estudar, é papirar. Papiro. Papiro. A gente papira e vai fazendo aos poucos. Estratégia. Do francês. Estratégia. Estratégia. É bem isso. E inclusive na escola de saúde, a gente também teve 1 ou 2 semanas de perícia médica. E a gente vai ser militar de carreira. Então eu aprendi tudo lendo a NTP Max. Papirando. A gente até estava conversando um pouco sobre isso antes, que às vezes o principal problema é a burocracia, né? Quando você se forma assim, não é nem... Beleza, a gente faz curso para aprender o PS e tudo mais, você aprende a tratar CLS, infarto, arritmia, tudo, né? tudo. Só que o que dificulta mesmo o médico recém-formado e dificulta trabalhar e dar plantão é a burocracia do sistema inteiro, ter que encaminhar e tudo mais. E daí quando você fala no exército, me parece assim que às vezes é a mesma coisa. No caso, você consegue lidar com os pacientes, não são casos difíceis, você vai conseguir, vai ligar, vai resolver o problema médico. Mas o problema burocrático, ao meu ver, é o pior. Como é que você aprende a fazer um exame de corpo de delito? Como é que você aprende a fazer uma perícia? Isso aí você não aprende claramente na faculdade, não tem uma aula nem sobre de longe, perícia nem na de faculdade, né? de Então, longe. O Pedrão aqui, eu acho que deixou bem claro pra gente que talvez esse seja o mais difícil aí, né? Que É o pega mais tudo difícil. na orelhada mesmo. Inclusive, nos 9 meses de escola, basicamente a medicina é quase abandonada. Você tá lá para tirar o verniz completo de paisano. Você tá lá só pra monta fuzil, atira com fuzil, ordem unida, até o talo. Isso aí tudo você aprende lá, né? Então, aprende lá. Beleza, ele falou que, você precisa ir lá pro lugar preparado pra se precisar correr, atirar. Aprender a atirar, você aprende. Aprender a correr, você aprende. Mas agora, quem pra ensinar perícia médica? Não tem ninguém. É complicado. Isso é muito complicado. E é um dos problemas, um dos gargalos do exército atualmente. Porque a gente tem muitos militares que, por perícias erradas do passado, eles entram na justiça para reintegrar, para retornar a ser militares, começam a receber para tratamento. Então, assim, isso é um problema atual do exército. Então, o exército tem que investir muito nessa parte pericial, porque isso é um gargalo e tá fazendo onerar muito o exército, muito mesmo. E na escola, basicamente, pelo menos no ano passado, foi ínfimo assim, o que a gente aprendeu sobre perícia. Eu aprendi mesmo no batalhão, lendo, perguntando para médicos mais antigos, né? E basicamente
Pegando, né? Vai pegando. Vai pegando. Eu tenho mais... Vocês têm alguma pergunta? Não, pode falar. Não, pode falar. Eu tinha uma dúvida que, num dos momentos você falando, você citou do sistema de saúde do pessoal do Exército, que é o FUSEX. Isso. Como é que funciona isso e essa questão de benefícios? Já entendemos, então, que tem ali a remuneração pro concurso público e também pro serviço militar obrigatório, né? Mas e o que mais você ganha de benefício além da Bolsa Farda? Tem o plano de saúde aí? E o que mais? Ele não é bem um plano, é um fundo, né? E esse fundo funciona o seguinte. Vamos supor, você quer ir no ortopedista. Aí você vai passar por consulta, o médico militar ele vai te encaminhar, você vai tirar uma guia. Se a consulta custar R$100, você vai pagar 20%. Então é um fundo, mas que o militar também paga. Então já é deduzido do salário dele. Então 20% é pago. Tirando assim, exceção é cursos. Vamos supor, quero fazer o curso de paraquedismo, quero fazer um curso de guerra na selva, aí você não paga. Mas a grande maioria tem que pagar os 20%. Para exames, para consulta, qualquer coisa, 20%. Então, entendi. Então, daí, no caso que tu falou, queria fazer uma consulta para orto. Passa no médico militar, ele vai te dar uma guia para encaminhar, daí você vai procurar um médico particular, ortopedista, ou vai ser o próprio ortopedista do Exército? Tem as duas formas. Você pode ir em OCS, que é Organização Civil... OCS, Organização Civil, ou Organização Militar. Então tem as duas opções. Ou você já vai direto, quando já tem no hospital aqui, ou você vai para a Organização Civil. No caso da Civil, daí tu só paga 20%. 20%. Os 80% o FUSEX cobre. Isso. Agora, se tem um serviço, o Exército... Daí cobre 100%. Cobre 100%. Como se fosse um SUS Plus, assim. Isso. Entendi. E daí, digamos assim, sei lá, sofri de cálculo renal. Pedrão aí... ficou no Exército durante 5 anos, não bebeu água direito, imagino que não esteja fazendo isso, mas enfim, aí deu um cálculo renal. Aí beleza, tu vai aí numa clínica qualquer privada e faz um anti-inflamatório e um remédio para dor. O Exército paga isso? Não, o FUSEX paga? Tem que ser vinculado ao FUSEX, tem que ser vinculado ao nosso fundo. Senão o Exército ele não arca com a despesa. Então nesse caso, ao meu ver, o cara do Exército também teria que ter um plano de saúde. Seria bom. Tem alguns que tem, principalmente os que estão em locais que não tem. Mas assim, toda organização militar tem posto a parte de saúde ou as cidades maiores se o hospital militar em si. Você tem acesso, né? Tem acesso. Se não tem, você vai ser encaminhado. Uma coisa importante para ressaltar do Exército... não, né? Vai pro hospital do Exército nesse caso aí, não vai para uma clínica privada, né? Até tem lugares que não tem hospital, por exemplo. Então você vai para uma OCS da cidade que atende FUSEX. Então você vai pagar os 20%, mas você vai estar bem assistido. Meio que uma referência ali. Vai ter uma referência. No caso, seria bom o cara ter um plano de saúde se na cidade que ele está não tem nada vinculado a FUSEX. Isso. E assim, o bom do FUSEX é que se você tá muito grave, tá infartado, tá com AVC e no local não tem, a gente dá um jeito de evacuar. A gente evacua nem que for de avião. A gente vai evacua de avião. Dá um jeito no problema ali. Nem que seja tanque de guerra. Evacua. O Exército ele é muito bom nisso. Por exemplo, na minha OM a gente tem 4 PEFs. A gente é responsável por 4 PEFs. O que é PEF? É Pelotão Especial de Fronteira. São 4 destacamentos. Nós temos um plano de evacuação desses locais. O cara se queimou mais de 40%, 20% que seja, a gente consegue evacuar o cara. O cara tá com apendicite, a gente consegue, a gente tem local de pouso, a gente tem tudo determinado. A gente vai evacuar e esse militar ele vai sobreviver. Parto, a mesma coisa, então a gente vai dar um jeito. O Exército ele não deixa o militar na mão. Então, nessa questão de saúde, vocês não se preocupam tanto assim? Não é uma preocupação não, da galera? É bem assistido assim. Entendi. É um plano que assiste bem assim, os militares. Legal. Tem seus problemas, obviamente. É um plano que, assim, por ele ser tão bom, assim, ele tende a estar gastando demais. A longo prazo a gente vai ter que fazer algumas alterações, né? Mas é um plano que assiste muito bem. Perfeito. Tem mais algum benefício além do plano de saúde, Bolsa Farda? O que mais? Militares de carreira, tipo eu, o que a gente tem? A gente tem o 13º normal, que tem o auxílio férias, que é... Se eu não me engano, quase metade do salário. Você entra de férias, você recebe. Uns 5 mil. Isso, uns 5 mil. E o 13º é o quê? Um salário a mais? É um soldo a mais. Benefícios, assim, puxando para minha sardinha. A gente tem escola para filhos, escola militar. A gente tem um PNR, que é o próprio Nacional Residencial. Ou seja, a gente não paga para morar. Normalmente a gente mora nas casas do Exército. A gente paga uma taxinha irrisória, mas paga. Então, assim, se você...
for olhar a longuíssimo prazo, escola para filho, casa para morar. Ô Pedrão, e agora se encaminhando pro final, assim, um jogo rápido aqui, de algumas skills que tu acha que o recém-formado, que a gente precisa ter para servir o exército, assim, o que tu acha que são coisas que o recém-formado são essenciais? Que é essencial para Gostar de rotina, hierarquia, disciplina, gostar de exercício, assim, não precisa ser o melhor, só gostando de hierarquia, disciplina, gostar de ter uma rotina fixa, isso já ajuda bastante. Mas assim, ter essa tendência de gostar de exercício físico pode ajudar bastante na carreira. Pode ajudar bastante. Você não precisa ser o crossfiteiro, Não- né? Mas é bom você ter Mas uma ajuda. inclinação. É, né? tem que ter uma tendência a gostar, porque na escola é bem puxado, esse também é bem puxado, mas na escola, assim, é todo dia corrida, é todo dia malhar, é todo dia... E, Pra você caiu como uma luva, né? Foi bem bom. Assim, Treinava essa... Pra antes quem já. jogava tênis de mesa na graduação, dá pra ir? Dá pra ir. Ixi. Eu acho que o treino vai ser um pouquinho mais Ixi, puxado. mas um pouco mais puxado, né? Mas dá pra tentar. Durante o curso, no nosso alojamento, nós ficamos em 12 lá. Então a gente, assim, virou irmãos mesmo. A gente fez... Nossa, a gente virou irmão mesmo, assim, irmão de farda mesmo. Inclusive, vai sair um filme, chama Irmãos por Escolha. Eu acho que vai sair agora em julho. Que é um filme lá da MAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, onde saiu o pessoal de arma. Então, quem quiser ter uma noção do exército, Que lá legal. vai ser um filme bem legal. Com cenas reais? Assim? Cenas reais durante o curso, em Interessante. operações, missões. E... Legal. Pedrão, te agradecer então por ter vindo aqui com a gente, foi sensacional, é uma dúvida de todo mundo, é uma dúvida que a gente tem, que o cara que está se formando tem, e quando você chega perto da formatura começa a aparecer um monte de coisa, né? O exército entrando em contato para você mandar os seus documentos, e aí começa a aparecer umas oportunidades de emprego, você não sabe se vai trabalhar, vai fazer residência, vai servir, e foi muito legal ter essa visão aqui, acho que ajudou a galera que nos escuta também. Obrigado e sabe que você vai estar sempre convidado aí para vir aí com a gente. Eu que agradeço aí, também disponível. Quem tiver qualquer dúvida também é só mandar mensagem. E a carreira do Exército é uma carreira assim boa, pensando a longuíssimo prazo, esqueci de falar também. O militar aposenta com salário integral, aposenta como coronel. Então, assim, tem esses benefícios. Pensando a longuíssimo prazo, ter a capacidade de fazer exercício físico todos os dias, um horário para isso. Em hospital ter um período de trabalho, o outro incentivado a trabalhar fora. Eu acredito que, assim, ter essa segurança de ter um salário fixo todo mês e ter a oportunidade de trabalhar fora, no Exército, eu acho, assim, ímpar. Então, fica a dica aí, quem quiser. Sem conflito Legal. de interesse. Fechou. Valeu? Ficamos por aqui então. Opa. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Valeu. Tamo junto. Até uma Valeu, próxima. obrigado. Valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.